Fala, jogadores treinados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não caiu nesse vídeo de paraquedas e não me conhece, espera um minutinho que eu já vou falar pra vocês. Lembrando que agora eu tô gravando um vlog, então um vlog caiu por essas semanas agora. E enfim, acabei de fazer um treino de Ball Master e um treino fera. Então se você quiser treinos de técnico gratuito em casa, é só baixar o programa gratuito de treinamento técnico em casa. São 7 sessões lá por enquanto, sempre vai saindo mais, então fiquem ligados, fechou? Enfim, hoje nós vamos falar aí sobre futsal e geração de atletas. Então, o geração de atletas tem uma opinião que você que joga futebol de campo não tem que treinar futsal. E hoje eu tô aqui para rebater isso com minha opinião. Então, depois da intro eu vou falar aí tudo para vocês, tentar passar um pouco do que eu penso. Também já vou falar sobre por que eu penso assim, qual que é a base que me faz pensar assim. Para quem caiu de paraquedas, quem sou eu, para vocês entenderem um pouco. A gente simplesmente ver um maluco falando qualquer coisa. Beleza? Então vamos aí. Bora. Bom, então chegando agora no vídeo, eu quero estar falando para vocês, eu sou estudante de educação física, tá? Não sei, talvez eu vou ser preparador físico, ainda não tenho controle, ainda não sei disso, mas já assessoro atletas, já tenho programas, tenho os atletas aqui presenciais, né, na minha cidade, as pessoas que eu acompanho, também trabalho aqui com o futsal em escola, tá? Então, com atletas de 3 a 6 anos, por exemplo, quero passar um pouco da experiência que eu vejo e vi até hoje, na pouca experiência que eu tenho sobre futsal e futebol de campo. Vamos lá, o geração de atletas tem um posicionamento que é o seguinte: você não é interessante ficar treinando futsal se você quer jogador de futebol de campo. Eu concordo em certas partes, por exemplo, um atleta tem acima ali de chegou no sub-15, por exemplo. Ele pode conciliar. Então, por exemplo, ele pode fazer um futsal à noite e jogar com a equipe no campo à tarde, por exemplo. Agora, chegou no sub-15, o atleta continuar como prioridade o futsal é um pouco arriscado, porque ele não vai gerar tantos contatos específicos e porque ele não vai viver a grama ali, viver o que é o campo. Tem umas diferenças sim, por exemplo, no futsal você vai ter predominância de solo, né, nas jogadas como um todo. No campo, a sola é praticamente inimiga de um bom domínio, por exemplo, porque se você fica usando demais a sola, a chance de dar errado é bem grande, a não ser que você tenha bastante controle mesmo para compensar a trava que atrapalha muito a dominar a bola com a sola, e mesmo assim não é recomendado, não é o que é correto dentro da literatura do fundamento técnico, tá bom? Mas basicamente, se você for pegar a história dos jogadores, principalmente brasileiros, né, que o futsal ele não deixa de ser um esporte extremamente brasileiro. Se você pegar, por exemplo, óbvio que o futsal não é só brasileiro, mas aqui no Brasil é muito forte essa vivência do futsal, até porque de primeira a gente não tinha, por exemplo, campus societies, agora a gente tem muito isso, mas primeiro era praticamente todos os atletas iniciavam no futsal, né? Então o futsal ele é essa base, ele é trabalhado nas escolas, então você tem todo esse contexto, tá bom? E por que eu acho errado você falar que futsal é inimigo? Porque se você pegar o nível de qualidade técnica que um jogador como o Ronaldinho tem, por exemplo, se ele não jogasse futsal, ele nunca teria chegado a ser quem ele é. Então isso daí você já pensa. E vários outros atletas iniciaram no futsal, né? Então a gente tem grandes jogadores que começaram no futsal, sem contar que a maioria já passou por alguma experiência de futsal, dos jogadores brasileiros, praticamente todos. Porque o futsal, ele tem uma base muito boa. Até goleiros, né, por exemplo, aquela fechada mais com a perna. Tem muitos goleiros que destacam no campo, porque tem esse fundamento bom do futsal. Então, você falar que um trabalho de futsal é ruim para quem é jogador, tecnicamente e fisicamente, é uma burrice, porque existem diferenças sim. Por exemplo, fisicamente, às vezes você vai ter que ter uma passada mais longa, mais forte, mais resistente para aguentar correr toda aquela distância. No futsal, você vai ter que ter um trabalho de explosão curto, de agilidade, um pouco diferente, por exemplo. Então, você vai ter essas diferenças sim que afetam, por exemplo, no alto rendimento. Se você estiver falando por um jogador profissional que fica treinando quadra, aí certamente você vai ter um nível de diferença técnica e física. Acabou a bateria da minha câmera, mas tudo que ele trabalha é benefício para ele, como eu estava dizendo. Porque, na verdade, você está se desenvolvendo como atleta e além de gerar conexões também, contatos. Óbvio, por exemplo, se um atleta ele tem uma opção, ele só pode treinar em um lugar. Aí ele tem um time de campo de base
tá? Organizado, ou um time de futsal ali também bem top. Aí ele pega e escolhe o time de futsal. Realmente, aí ele tá se aproximando mais do futsal, ele tá tendo mais chance de ser profissional no futsal. Porém, se você pegar um contexto de treino, de desenvolvimento técnico, físico, não vai ter uma diferença absurda assim. Claro, se você nunca jogou um campo e tá no futsal é uma coisa, tá? E aí você vai, e aí é a primeira vez. Agora isso é um processo rápido, 1 mês de treino você já pegou praticamente tudo que é de diferença. Então não existe muito essa ideia, tá? Eu acho que isso daí é um grande erro você pôr como se, não pode jogar futsal, é totalmente diferente. Tem diferenças, claro. Bola é menor, bola é mais... tem pesos diferentes, mas não é nada surreal, tá? Não é nada que vai, nossa, deixou de ser jogador porque treinava de futsal e foi pro campo, ou qualquer coisa assim bizarra. Mas o Falcão, não sei o quê. O Falcão, ele é muito mais uma falta de networking, de empresário, de alguém fazer acontecer, do que necessariamente qualidade. Tanto é que ele mesmo já falou em entrevistas muitas vezes que foi só por causa do treinador da época do São Paulo, que ele até hoje, né, não gosta muito desse treinador por causa disso, porque esse treinador não dava chance pra ele. Ele disse que estava treinando bem e mesmo assim ele ficava treinando separado, tá? Separado, ele nem chegava mesmo a ficar realmente pôr ele no grupo e falar vamos jogar. Então é muito mais dessa linha do que você querer jogar como se o cara não ter chegado foi por causa de futsal, que era totalmente diferente, tá bom? Mas ele entrou em uma partida ou outra e não sei o que. Beleza, mas é uma partida, é uma pressão, é uma diferença natural de um jogo, de uma Série A, não por causa do futsal, tá? Então vamos quebrar isso aqui. Então é muito importante e é o celeiro do Brasil. É o futebol de rua e o futsal. E o futebol de rua, ele também é bem semelhante ao futsal em alguns aspectos. Se você falar futebol de rua e o futsal forem ruins para quem quer ser jogador de futebol de campo, provavelmente a maioria dos brasileiros não seriam o que são. A gente não teria 5 Copas do Mundo. Então, enfim, né? Acho que não tem discussão com relação a isso. E isso tem muitas bases na história brasileira, no contexto, e além do que a maioria das cidades, a gente vai ter muitas quadras, pouco campo, né? Por exemplo, muito atleta não consegue treinar em campo, às vezes vai treinar ou na rua, ou em casa, ou numa quadra de futsal. Como eu falei, todo o contexto, o futsal é iniciação esportiva nas escolas, nas escolinhas, então é muito, muito forte. Agora que tem um pouco mais de society, algumas coisas um pouco diferentes, que aproximam mais do campo, mas o futsal é o futsal. Então não tem jeito. Então eu espero que você não caia nessa ilusão, tá? Que está sendo propagada na internet. Porque na internet, para vender, tem muita gente falando um monte de coisa e criando cenários perfeitos, ideais e que, nossa, tá? Não foge. Vida real, treino. Pegar isso aqui, ó, cone, bola e fazer acontecer. Beleza? Não tem erro. Mas estou com esteira de futsal, mas tenho só um tem uma parede aqui em casa, tal, faz acontecer. Não tem nada a ver isso, beleza? Então, existem os detalhes sim, tá? Inclusive, por exemplo, eu quando pego um atleta de campo e ele tá dominando com a sola, eu vou orientar. Tem que dominar assim, orientando de chapa, externo, interno. Mas, dificilmente, vai ser assim, nossa, né? O cara joga futsal. Tem alguns padrões que ficam, mas não é nada que vai destruir o seu futebol, além de simples correções, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Se alguém tem alguma coisa a acrescentar, isso aqui é um debate, tá? Só deixando claro. Quando eu falei da parte de vender, eu não quis dizer que o Geração é assim, até porque eu curto o trabalho deles, já comprei produtos deles, tá? Não é o caso. Tô só falando num contexto geral que existem pessoas assim. Então, antes de você não assistir o vídeo, assiste essa parte pra você entender. Existem pessoas assim e existem movimentos assim. Não quer dizer que seja o caso deles, apesar que também não tem como eu dizer se é ou não é. Mas enfim, vai nos comentários aí, deixa sua opinião. Vamos ter um debate saudável aqui, tá? E vamos pra cima, beleza? Bora treinar, bora fazer acontecer, independente de qualquer coisa. Se você acha que não tem que treinar no futsal, beleza, é sua escolha, tal, tranquilo, tá? Tranquilo, cada um faz a escolha que acha que é melhor pra si. E talvez dê tudo certo, você seja um grande jogador e tá tudo certo.
beleza? E também pode ser que não, você pode às vezes jogar mesmo, acreditar no que eu tô falando, jogar o futsal, jogar o futebol de campo, fazer acontecer, chegar. Então pode ser várias coisas, não existe verdade absoluta, beleza? A gente tem atletas que nunca jogaram base, às vezes mal jogavam só na rua e chegou. Então tem de tudo, tá? Vamos pra cima, valeu e bora!